Olá, gente, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Márcio Araruna, eu sou neurologista e a gente vai bater um papo hoje, mais uma vez, dentro desse grande assunto, né, que faz parte da temática principal desse canal, que é sobre o cérebro humano, sobre o comportamento, sobre a performance humana. Então aqui você vai encontrar vários vídeos sobre esse assunto, ok? E hoje nós vamos falar sobre a inteligência, ainda falando um pouco sobre o binômio entre razão e emoção. E a gente vai fazer um apanhado geral sobre como surgiu o teste de QI, por exemplo, o coeficiente de inteligência. Será que o QI ele é algo que consegue predizer qual que vai ser o nível de sucesso de uma determinada pessoa na sociedade? Será que uma pessoa que tem alto QI é uma pessoa de grande sucesso e uma pessoa que não tem tanto QI é uma pessoa que está condenada ao fracasso? E a gente vai começar a ver que, na verdade, a inteligência pura, racional, analítica, ela recebe uma influência gigantesca de outro polo, que é o polo onde reina a inteligência emocional. Beleza? Então vamos lá nessa. Bom, gente, durante todo o século XX, existia um movimento na psicologia que eles valorizavam muito a razão. Isso começou com os behavioristas. O behaviorismo ele era encabeçado principalmente pelo Skinner, que ele surgiu mais ou menos ele começou a ter uma grande importância, esse psicólogo, na década de 40, 50. E eles afirmavam que apenas o comportamento é algo que poderia ser estudado de uma maneira científica, porque é algo que poderia ser visto, modulado, medido. Apenas o comportamento era meio que o instrumento da psicologia. E aí depois, na década de 60, finalzinho da década de 60, começou a surgir a grande revolução cognitiva, que culminou na terapia cognitivo-comportamental que a gente vê hoje, né, que talvez muitos de vocês acabem sendo pacientes ou terapeutas desse assunto. Então a revolução cognitiva começou e ela valorizava muito a razão, valorizava muito a cognição. Eles queriam saber como que o cérebro registrava informação, armazenava informação, e eles inclusive foi bem numa época em que começou a surgir os computadores. Então eles faziam uma analogia entre cérebro e computador, só que o cérebro está totalmente diferente do computador, né? O computador é uma placa de silício, é movida por corrente elétrica, o cérebro é corrente elétrica, só que a estrutura do cérebro está relacionado mais como uma sopa neurobioquímica, né? Que está dentro da nossa cachola. Então, ao longo de todo esse período, houve meio que entre aspas, um desprezo pelas emoções quando a gente está falando do ponto de vista de inteligência. E nesse grande movimento surgiu o coeficiente de inteligência, né? O teste de QI. Na verdade, o teste de QI, as primeiras ideias foram lá no início do século XX, tá? Lá por volta de 1920, por aí, com um francês, eu não lembro bem o nome dele. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é que é um erro você desprezar a inteligência, porque você deixa de lado o que existe de inteligente nas emoções e o que existe de emoção na inteligência. Na verdade, a razão e a emoção elas estão muito conectadas. O QI realmente é algo que prioriza muito a razão. E o coeficiente de inteligência, né, o QI, ele mede muito mais habilidades, tanto do ponto de vista verbais, né, de compreensão de texto, de linguagem, quanto abordagens lógico-matemáticas, né, do ponto de vista analítico, do ponto de vista de mexer com números, de lógicas, enfim. E o papel da psicologia é estudar o comportamento humano, é você entender como que o ser humano ele funciona, entender os vários aspectos relacionados com o ser humano na sociedade e no meio e tentar compreender tanto o ponto de vista da razão quanto do ponto de vista da emoção, né? Então aí surge o que é preditivo para o sucesso. Será que quanto mais inteligência uma pessoa é, quanto mais inteligente, mais ela vai se dar bem? Será que uma pessoa que não tem tanta capacidade de inteligência, ela não vai se dar bem? Inclusive, o QI, ele é algo que tem um aspecto genético muito forte, né? Então, tipo, existe um mantra dizendo que você tem uma certa possibilidade de desenvolver um certo QI, só que você tem um teto. E esse teto, ele é algo meio que determinado pela genética, né? Como se você nascesse com a predisposição para ser um gênio ou você nascesse com a predisposição para ir até ali, até aquele ponto de desenvolvimento de QI, né? Vamos dizer assim. Só que
se a gente for parar para pensar, a racionalidade da mente, né, a nossa razão, ela é totalmente guiada pelas emoções. A emoção, ela é o quê? A emoção, ela é uma, uma inclinação inata, uma inclinação que vem do nosso coração, entre aspas, uma inclinação que vem de dentro, que nos direciona para uma ação imediata. E a emoção, ela está dentro de nós desde o nosso nascimento, e essa emoção, ela vem junto com memórias. A gente começa a associar a emoção com situações que aconteceram na nossa vida. E por isso que a emoção, ela é uma inclinação, com uma ação impulsiva te direcionando para algo. Porque é o seguinte, imagine que você nasce, e logo de bebezinho você teve uma experiência de maus tratos. E aquilo gera um sentimento em você. Um sentimento de um homem, um pai que maltrata você, que maltrata a sua mãe. Então você, pequenininho, você começa a associar e você começa a ter significados. Tipo, casamento é algo ruim, o meu pai é algo ruim, ou então eu não sou merecedor, eu não tenho valor, porque se eu tivesse valor, meu pai não batia em mim. Então, a emoção ela vai te inclinando e vai juntando com os significados. E isso vai influenciar a vida. A, a, Inclusive, esses sentimentos, quando eles inundam o nosso cérebro, esses sentimentos, é o que dá o sabor da vida, né? Então, a emoção ela é exatamente essa inclinação para uma ação imediata. Essa inclinação, ela tanto pode ser uma inclinação do ponto de vista de aproximação, quanto também pode ser uma inclinação do ponto de vista de aversão. De aversão ou de aproximação. Então, tipo, um bichinho de estimação, você se direciona, você se aproxima, porque aquilo é algo que te traz um afeto, que te traz um sentimento positivo. Já o contrário, né? Uma pessoa que você não gosta, então a emoção te direciona para um sentimento de esquiva, de aversão. E o que traz esse significado à emoção é exatamente as diversas experiências que a gente teve na vida. E a base para a inteligência emocional é o entendimento desse significado, que é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. Então, os sentimentos, eles sim, eles inundam a nossa vida racional e inclusive, eles alteram a maneira como o nosso cérebro ele processa as informações, os significados das coisas, né? Então, assim, enquanto todo esse movimento da psicologia era trazendo uma superioridade da razão, né, vamos dizer assim, a gente pode falar que o ser humano ele é um bicho inerentemente emocional. E a lógica da razão, ela nem sempre ela conduz para uma solução humana correta do ponto de vista humano, né? A lógica da razão não necessariamente ela vai conduzir para uma solução que do ponto de vista do ser humano é uma solução correta, porque o ser humano ele é um bicho emocional antes de tudo, entende? Então, por isso que o QI ele não traduz a realidade dos fatos. Uma pessoa que tem um elevado QI não necessariamente ela vai ser uma pessoa de sucesso. E isso começou a ser criticado ao longo do final da década de 80 e foi encabeçado por um psicólogo chamado Howard Gardner. Esse psicólogo, ele começava a criticar esse teste de QI e ele começou, através de um livro que ele publicou chamado Frames of Mind, ele trouxe a ideia, na verdade, de sete inteligências. Uma teoria como se o nosso cérebro, na verdade, ele tivesse múltiplas inteligências. Dessas inteligências, duas delas eram inteligências que estavam relacionadas com o QI, ou seja, com a razão, que era a fluência verbal e o raciocínio lógico matemático, mas o Gardner ele acrescentava outras coisas, ele acrescentava dons musicais, aptidões sinestésicas. O que seria aptidões sinestésicas, né? Seria aquela pessoa que tem uma desenvoltura, né, corporal em relação ao corpo e em relação ao espaço. Então, um jogador de futebol, um jogador de basquete, uma bailarina, então ela tem uma grande aptidão sinestésica. A aptidão espacial, como por exemplo um piloto de Fórmula 1, tem uma grande aptidão espacial em relação à velocidade, em relação ao espaço. E aí vem outras duas inteligências, que seria a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal, gente, seria a capacidade de você reconhecer os sentimentos das outras pessoas, saber lidar com as emoções das outras pessoas. E a inteligência intrapessoal seria como se fosse a parte interpessoal, só que voltada para si. Ou seja, você reconhecer os seus sentimentos e saber lidar com os seus sentimentos. Inclusive o Gardner,
O Gardner, na verdade, o Howard Gardner, na verdade, ele ainda estava muito contaminado com uma visão puramente cognitiva. Quando ele propunha de falar sobre essas inteligências, ele ainda falava de um ponto de vista bem puxado para o lado da cognição e da razão, porque ele é um psicólogo cognitivo, entende? Então, quando ele falava de emoção, era mais no sentido de uma metacognição, era mais no sentido da razão, ela conseguir meio que entender e domar as emoções. Ele não falava de emoção do ponto de vista mais puro mesmo, sabe? Da influência emocional do ponto de vista puro. Então, só que foi o início de uma ideia, foi o início de uma ideia onde você começou a olhar para o ser humano do ponto de vista mais da emoção, né? Mais do polo emotivo. E aí, depois do Howard Gardner, apareceu outros psicólogos. Entre ele, o Peter Salovey, que é um psicólogo da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, e o John Mayer, que é da Universidade de Michigan. Esses dois psicólogos, eles propuseram uma teoria. A teoria, que é uma teoria mais elaborada, da inteligência emocional. Então, eles conseguiram enxergar inteligência nas emoções. E aí, eles trouxeram 5 domínios. Esses domínios eram: primeiro domínio, conhecer as próprias emoções. Segundo domínio, saber lidar com as próprias emoções. Terceiro domínio, capacidade de se motivar, de se automotivar. Quarto domínio seria você reconhecer as emoções nas outras pessoas. E o quinto domínio, você saber lidar em relacionamentos, né? E o polo de lidar com relacionamento é você lidar com as emoções dos outros. Afinal de contas, o ser humano ele é um bicho emocional. Então, vamos falar de cada uma delas rapidamente. Primeiro, né? Conhecer as próprias emoções. Essa é a pedra de toque da inteligência emocional. É o mais importante. E para você conhecer as próprias emoções, é preciso ter uma capacidade de autoconsciência. Márcio, o que é autoconsciência? Bom, seria você, no momento em que você está tendo uma emoção, é você reconhecer aquela emoção e entender. Então, por exemplo, você está sendo tomado por raiva e ao mesmo tempo que essa raiva ela está inundando a sua consciência, paralelo a esse fluxo de pensamento, né, de emoção, vem um outro pensamento, que seria um pensamento tipo assim: isso é raiva, isso que eu estou sentindo é raiva. Entende? Então a autoconsciência é a capacidade de você observar os próprios pensamentos e os próprios sentimentos. Nesse caso aqui a gente está falando basicamente de emoção. Então seria a autoconsciência voltada para as emoções, de você observar de uma maneira imparcial aquelas emoções que você está sentindo. Então, essa é a capacidade principal, é o pilar da inteligência emocional. Quando você, quando você tem uma incapacidade de observar os sentimentos, isso é o mesmo que você está totalmente à mercê dos sentimentos. Então, se você não consegue identificar, você vira vítima dos seus sentimentos. Você é uma vítima de você mesmo. As pessoas que têm muita autoconsciência são as pessoas que se saem muito bem na vida, são os melhores pilotos da vida, vamos dizer assim, porque são pessoas que elas conseguem ter uma capacidade de autossegurança, pelo fato de se autoconhecerem. Então, conhecer as próprias emoções, elas, para poder você ter um bom desempenho nesse modo aqui, né, nesse primeiro modo que envolve a inteligência emocional, é você ter autoconsciência. Então, a autoconsciência ela seria meio que, vamos dizer assim, a principal característica do módulo de conhecer as próprias emoções. O segundo modo seria você lidar com as próprias emoções. Só que, olha só como faz sentido. Para você lidar com as suas próprias emoções, você precisa ter autoconsciência. Você precisa primeiro saber os seus sentimentos, conhecer os seus sentimentos. Então, um vai puxando o outro. Então, para eu poder segurar uma raiva minha, uma ira e saber me conter em um determinado ambiente, eu preciso primeiro entender que aquilo era uma ira. Eu preciso primeiro saber nomear. Eu preciso primeiro me conhecer. Então, por isso que, mais uma vez, a autoconsciência ela acaba aparecendo como sendo uma característica fundamental da inteligência emocional. Então, a aptidão de você lidar com as próprias emoções, ela surge depois que essa autoconsciência ela amadurece. Primeiro é uma autoconsciência que está ali, uma sementinha de autoconsciência, começando a se desenvolver. E você começa a enxergar os seus sentimentos, olhar para os seus sentimentos
discriminá-los, e depois que essa autoconsciência ela começa a amadurecer, você começa a ganhar, você começa a ficar melhor nessa segunda esfera, que seria de lidar com as suas próprias emoções. A terceira esfera, né, o terceiro modo seria a capacidade de você se automotivar. E o que seria isso, né? A motivação. A motivação é quando você coloca as suas emoções a serviço de um objetivo, a serviço de uma meta. Eu não conheço nenhuma pessoa de grande sucesso que ela não consegue ter a capacidade de se automotivar. E para você se automotivar, você tem que conhecer bem as próprias emoções e saber lidar com as emoções. Por quê? Porque para você perseguir um objetivo de uma maneira focada, você tem que saber lidar quando o seu estado de espírito interior ele não está 100% motivado. Às vezes a gente não está com muita vontade de estudar, mas a gente precisa estudar. Então a gente precisa recrutar aquela motivação interior para você poder direcionar as suas emoções em prol a um objetivo. E para você ter essa boa capacidade, você tem que ter um autocontrole. E o autocontrole ele surge a partir de você lidar com as suas próprias emoções. Então tudo está interligado. O que é o autocontrole, Márcio? Nesse ponto aqui, eu destaco o seguinte: seria a capacidade de você controlar os seus impulsos e controlar e conseguir adiar a satisfação dos seus desejos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o objetivo de emagrecer, ela tem que se automotivar. E para ela poder alcançar o seu objetivo, no momento em que ela está triste ou ansiosa e que deu vontade de comer, ela tem que conter esse impulso, ou seja, ter autocontrole, e adiar essa satisfação. O que seria um impulso? O impulso seria a vontade de querer se satisfazer de alguma maneira com aquela emoção que está dentro. Vou comer esse bolo de chocolate porque vai me deixar feliz. Então, isso é uma satisfação. Eu estou querendo me satisfazer com esse bolo para eu poder acalmar essa coisa que está dentro de mim. Só que a pessoa que tem a capacidade de lidar bem com as próprias emoções e tem autocontrole, ela consegue direcionar bem a motivação. Ela consegue conter melhor os seus impulsos, adiando os desejos mais primitivos, interiores, em prol de um objetivo maior que está lá no futuro. Entende? Então tudo vai se interligando. E os outros dois polos envolvem você reconhecer as emoções dos outros e saber lidar em relacionamentos. Em relação a reconhecer as emoções dos outros, a base, do mesmo jeito que reconhecer as minhas próprias emoções envolve a autoconsciência, reconhecer as emoções dos outros também envolve a autoconsciência. Só que é uma autoconsciência que, assim, primeiro eu conheço os meus sentimentos para depois eu saber reconhecer os sentimentos na outra pessoa, entende? Não tem como uma pessoa manifestar um sentimento que eu nunca vi na vida e eu conseguir reconhecer. Para eu reconhecer o sentimento dela, eu tenho que já ter experimentado, ter sentido. Então, mais uma vez, a autoconsciência vem como a base da inteligência emocional. Então, quando você vai reconhecer a emoção nas outras pessoas, o que te dá essa capacidade é a empatia. E a empatia é um desmembramento da autoconsciência. Porque primeiro eu conheço em mim, para depois eu conhecer na outra pessoa. Entende? Só que a empatia não é só você se reconhecer, é você saber sintonizar a sua emoção com a outra pessoa. Não adianta de nada a outra pessoa estar em prantos na minha frente, chorando, triste, e eu reconhecer a tristeza, mas eu agir de uma maneira fria. Na verdade, a empatia envolve reconhecer e sintonizar a sua emoção com a emoção da outra. É você se compadecer daquele estado. É você estar ali presente, emocionalmente sintonizado, entende? E essas pessoas que elas conseguem sintonizar, né, com esses sinais externos que as outras pessoas no nosso mundo, né, elas vão expressando, são pessoas que lidam bem com esse aspecto da inteligência emocional, de reconhecer a emoção nos outros. E são pessoas que têm uma inclinação inata para algumas áreas da vida, como, por exemplo, a área de assistência, tanto a assistência médica quanto a assistência de educação, né? Por exemplo, um professor está lidando muito com o aluno, quanto também uma pessoa que administra uma empresa, que tem que lidar com pessoas, tem a parte de recursos humanos, por exemplo, ou uma pessoa que está relacionada com vendas. Então, pessoas que têm essa capacidade de empatia muito bem sintonizadas se saem muito bem nessas áreas. E por último, a gente vai falar sobre, né, lidar em relacionamentos. Ou seja, isso aqui é o equivalente a: primeiro eu reconheço as minhas emoções, segundo eu lido com as minhas emoções. Aí as outras duas últimas, eu reconheço as emoções nos outros, que é um equivalente ao reconhecer minhas próprias emoções, e depois o equivalente a lidar com as minhas emoções seria lidar com as emoções dos outros.
Só que lidar com as emoções dos outros equivale a essa dança de relacionamento que existe no mundo social, né? Nós somos seres emocionais. Então essa arte de se relacionar, em grande parte, ela envolve você saber lidar com o que os outros estão sentindo, com o que os outros estão passando no universo emocional. E olha só, do ponto de vista do QI, como eu falei no início, é como se o QI ele tivesse um teto determinado pela genética. Já aqui não. Na inteligência emocional é algo que é totalmente passível de ser aprendido, desenvolvido, porque o cérebro ele é plástico. O cérebro, quando eu falo em plasticidade, significa que o cérebro ele não é rígido, ele não é. A gente não nasce com o cérebro, com o mesmo cérebro lá da infância. Aquele cérebro lá da infância, ele amadurece, ele se transforma, ele se desenvolve, ele melhora. Esse desenvolvimento, às vezes, é um desenvolvimento para o lado ruim, né? Com muita tristeza, com muita ansiedade, com uma baixa capacidade de administrar as emoções. E às vezes é um desenvolvimento para o lado bom. Aqui no caso a gente está falando em relação ao lado bom, né? De ter a inteligência. Então, inclusive em grande parte, cada um desses campos, cada um desses polos, ele, para você se dar bem, isso representa um conjunto de hábitos, hábitos e respostas que quando você está se esforçando naquela direção e aprendendo e aprimorando aquela habilidade de inteligência emocional, isso vai se desenvolvendo, isso vai amadurecendo, você vai evoluindo. Eu quero, inclusive, agora mostrar esses dois polos. O polo entre ter muita razão e o polo entre ter muita emoção. Existe um psicólogo chamado Jack Block, da Universidade de Califórnia, que ele fez exatamente isso. Ele quis entender o perfil. O perfil de pessoas que tivessem uma alto QI, mas uma baixa capacidade de inteligência emocional, e o perfil de uma pessoa com alta capacidade de inteligência emocional, mas com baixo QI. Quem seriam essas pessoas? Como é o estereótipo? Como é que elas se comportam? Não existe, gente, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, um teste semelhante ao QI, né? Só que para inteligência emocional. Tipo, um teste que consiga quantificar a minha inteligência emocional. Até onde eu sei, isso não existe. Nem sei se isso é possível, porque porque a emoção é algo muito amorfo, não é? É diferente da parte analítica que você consegue quantificar. Mas o Jack Block, ele utilizou uma coisa que se chama de maleabilidade do ego, que seria algo para você fazer uma quantificação de uma maneira semi-qualitativa, sabe? De aspectos do ponto de vista social e emocional, para tentar enquadrar, para tentar meio que quantificar a inteligência emocional, vamos dizer assim. Então, como seria o estereótipo dessas pessoas, né? O homem de alto QI seria aquele homem ambicioso, produtivo, previsível, totalmente obstinado, focado em atingir um objetivo. E era um cara que estava inclinado para crítica, era um cara totalmente inclinado para crítica, era um cara que do ponto de vista social ele era meio enfadonho, inibido, inibido, e ele não tinha tanto, não se sentia à vontade em relação a flertar com parceiros ou parceiras, né, do ponto de vista sensual e sexual. Era um cara mais frio, mais, só que do ponto de vista ainda racional, né, como é um cara pura razão, é um cara muito obstinado, muito focado e comprometido em produzir. Já o cara com muita inteligência emocional e com pouco QI, o estereótipo dele como era? Um cara altamente comunicativo e animado, que não estava inclinado a guardar ressentimentos, nem preocupações, nem ansiedades, nem ruminações ansiosas. Era um cara que era capaz de se engajar com outras pessoas, um cara que tinha mais uma capacidade também de se engajar em algumas causas sociais, por quê? Porque tem empatia, né? É um cara solidário, atencioso e um cara com uma vida emocionalmente rica, com boas relações com outras pessoas. Isso são os homens. Como era o estereótipo da mulher? A mulher de alto QI é uma mulher que valoriza muito aspectos intelectuais, é uma mulher que valoriza muito aspectos da estética, é uma mulher que é fluente em expressar suas ideias, confiante, só que do ponto de vista intelectual, tá? Expressar ideias, tipo assim, vou explicar um assunto, expressar essas ideias. Do ponto de vista emocional, não. Do ponto de vista emocional, por exemplo, é uma mulher mais introspectiva, é uma mulher que é mais chegada a ruminações, preocupações ansiosas, é uma mulher mais inclinada para se culpabilizar. E inclusive elas, o estereótipo identificou isso, né? Que elas, quando elas sentem elas hesitam em falar, em comunicar, mas elas acabam dando sinais, tipo bater uma porta, fechar a cara,
mas não consegue se comunicar. Por quê? Porque não tem inteligência emocional, nem conhece, nem consegue entender o que está sentindo, entende? Já a mulher que tem uma alta inteligência emocional, mas um baixo QI, são mulheres que se sentem bem consigo mesmas, são mulheres que têm uma autoestima, são comunicativas, elas conseguem expressar os seus sentimentos de um modo adequado, ao contrário da mulher de alto QI, né? Elas conseguem se adaptar bem à atenção. E são mulheres que são mais brincalhonas, espontâneas, comunicativas, que estão abertas a uma experiência sensual. Então, diante desses dois estereótipos, o alto QI, mais com baixa inteligência emocional, e o cara com alta inteligência emocional, mas com baixo QI. Qual desses dois vocês acham que se sairiam melhor? Qual desses dois se saem melhor no mercado de trabalho, no mercado altamente competitivo em que a gente vive? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curta e se inscreva no canal, tá bom? Forte abraço.